Olá, meus amores, como estão? Estamos aqui cumprindo a quarentena, né? Não estamos indo à escola, mas a escola com certeza vai até vocês, né? E eu vim aqui falar com vocês uma coisa muito bacana, uma coisa que vocês já estavam esperando, né? Já estavam na expectativa desse segundo bimestre, que é a leitura dos nossos livros paradidáticos, né? Lembra que quando nós recebemos a caixa de livro, vieram quatro livros, né? E eu escolhi um hoje para conversar com as turminhas de sexto ano, né? As turmas de sexto ano receberam uns livros muito bacanas. E o livro que eu escolhi foi O Vendedor de Sustos, né? É um livro de contos do autor João Anzanello, um escritor paulista, né? E é um livro de uma leitura muito bacana, muito gostoso de ler. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da leitura dos contos. O livro traz 5 contos, né? Esses 5 contos falam assim de coisas do nosso cotidiano, coisas que às vezes a gente deixa passar, né? Pela nossa rotina, pelo nosso dia a dia, de ir para a escola, de voltar, de dever de casa. A gente deixa passar despercebido. E esses contos, eles trazem coisas do gênero, né? Coisas do tipo que nós deixamos passar, nós nem observamos direito no nosso dia a dia. Como eu falei ainda há pouco, né? O livro traz 5 contos. Dentre esses contos está o conto que traz o título, né, da capa do livro, que é O Vendedor de Sustos. Que é um homem que ele vai até uma cidade pequena e começa a vender um produto inusitado que são os sustos. O outro conto chama-se O Bilhete de um Anjo, que é um anjo da guarda que protege um menino, que é o personagem principal, né? Também é muito legal de ler. O outro é Eu Te Darei o Sol, que é um garotinho que ele ganha presentes do tio dele, só que são presentes assim inusitados. Quando vocês começarem a ler o texto, vocês vão ver que presentes são esses e vocês também, com certeza, iriam gostar de ganhar esses presentes. O outro conto chama-se Atrás do Arco-Íris, que é um conto que fala sobre um pote de ouro que tem um sonho de encontrar o final do arco-íris, né? E ele vai em busca do sonho dele. E vocês vão saber se ele conseguiu realizar o sonho dele lendo o conto. E o conto que eu escolhi para conversar com vocês, ele chama-se Coisas de Menino, né? Ele parece muito com vocês, é muito parecido com vocês que gostam de aventura, que gostam de coisas legais, né? Que são aí aventureiros, são animados. E ele parece muito com vocês, o conto, né? De muito animado que é. Mas, né, apesar do texto chamar Coisas de Menino, os personagens desse texto, eles são, assim, personagens bem diferentes, né? Do que a gente está acostumado a ler nas narrativas em sala de aula. Ele é um conto, assim, bem divertido, mas com personagens diferentes, né? Como acontece o enredo deste conto? Tudo começa quando o menino desaparece. Não desaparece no sentido de estar sumido muito tempo. Simplesmente naquele dia, ele não aparece em um local que é onde ele passa um tempo, ou então que ele passa por ali todos os dias, que é a sala dele. E todos os objetos, todo o ambiente daquela sala percebem aquilo. Veem que naquele dia o menino sumiu, não apareceu por lá. E eles começam um diálogo, começam a conversar entre si, que acham estranho o garoto não ter aparecido por ali naquele dia. Então eles começam a conversa e a Porta é quem começa a conversar. E ela diz que acha estranho que o garoto não tenha passado por ali naquele dia,
que será que ele estava fazendo? Será que ele estava se arrumando porque ia entrar de férias? O que estava acontecendo? E nenhum dos móveis ao redor, dos cantos daquela sala, sabiam o que estava acontecendo. Então eles começaram a indagar um ao outro e dizer que estavam sentindo falta do menino. E o sofá dizia que ele estava sentindo falta do menino sentar e se debruçar e colocar os pés nos seus braços. E a televisão falava que estava assustada por não ter visto o menino chegar, ligar e assistir os seus programas favoritos. Então eles ficaram assim um tanto quanto assustados com esse sumiço, esse desaparecimento do menino. E todos os cantos, como eu já falei, todos os cantos, todos os móveis começam nesse diálogo, nessa conversa muito animada. Só que um dos objetos dele, né, sabe o que aconteceu com ele. Esse objeto é a caneta, né? A caneta sabe. A caneta sabe o que aconteceu e onde ele está, né? E o porquê o garoto estava se comportando daquela maneira. E todos indagam ele, por quê? Você sabe, vai nos contar. E enfim, né? A caneta conta. Só que eu não vou contar para vocês o porquê que ele estava daquele jeito, sumido, né? Eu não vou contar porque vai estragar o desfecho da narrativa. E eu quero que vocês descubram lendo, né? Vai ser muito mais legal se vocês descobrirem, mas eles acabam descobrindo o porquê que o garoto estava sumido e acabam entendendo também o porquê do sumiço dele, né? Como eu já falei, esse conto é um conto muito legal, né? É um conto, é uma narrativa muito bacana. O personagem desta narrativa, os personagens, na verdade, dessa narrativa são personagens comuns para o nosso dia a dia, mas são aqueles personagens que nas narrativas, no Fantástico, criam, né, vida para a nossa imaginação. E o narrador deste texto é um narrador em terceira pessoa, como nós já estudamos em sala de aula, né? O texto também traz a marcação dos pontos, da pontuação muito característica, né, das narrativas, como também a gente já conversou em sala, que é a pontuação marcada, né, dos 2 pontos para indicar a fala do personagem, o travessão que marca o início da fala do personagem, as vírgulas, que são as pausas. Quando vocês lerem, não esqueçam das vírgulas, da leitura com a pontuação correta, né? Então vocês, como eu já disse e vou repetir, vocês vão gostar muito da leitura desse texto, né? E diante desse tempo que nós estamos, né, de quarentena, talvez vocês até olhem com mais carinho a casa de vocês, o cômodo, né, os cômodos da casa de vocês, e possam observar, né, os objetos de vocês, quais vocês mais usam, quais vocês mais gostam, né, o que vocês mais fazem, e talvez comecem a fazer coisas agora nesses dias, né, comecem a fazer coisas que vocês não costumam fazer, né, assistir um programa que vocês gostam, um filme que vocês gostam, que vocês vão gostar muito, mas não esquecendo de ler os nossos livros paradidáticos, tá bom? Vocês vão gostar demais das leituras. E eu me despeço por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, né? E eu queria dizer que eu já estou com saudade de vocês. A gente se vê muito em breve. Beijo, meus amores.